Mas eu queria falar algo que tá na rede social, né? Porque essa semana aconteceu o quê, gente? Vamos ver se ninguém sabe do que eu tô falando. O que aconteceu essa semana? Convocação, gente. Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Quem tem até 23 anos? Você tem 23 anos para baixo? Levanta a mão, só para eu ver. Ai, que dó, gente. Vocês não sabem o que é o Brasil ser campeão, não. Levanta de novo. Bem alto assim. Gente, vocês nunca viram o Brasil. E eu não quero nem falar que talvez vocês não vão ver ainda. Mas peraí, deixa abaixo. Oi, gente. Vocês sabem o que é isso? Esse ano vai. Você vai ver o Hexa. Nunca viu também, né? É verdade. Oh, dó. Mas você vai ver. Fé é isso. Mas você que não entende de futebol como eu fui pesquisar, tá? Depois vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí eu fui pesquisar, gente. E ó, vai parecer que eu sei muito, né? Mas em 1958 foi a primeira vez que o Brasil ganhou um título. 58. Eu não era nenhum projeto. Depois, e foi lá na Suécia, ó, um dado interessante. Depois ele foi bicampeão no Chile. Na próxima Copa, foi na sequência? Foi na sequência. Então ganhou ousadia, ficou, né, tô podendo, ganhou a segunda. 1970, tricampeão no México. Vocês sabem disso? Eu tô falando alguma... Gente, como vocês sabem disso? Eu já esqueci, só de ler eu já esqueci. Todos os meninos sabem disso, é isso mesmo? As meninas também, pode saber também, não tem problema. Mas é que os meninos é fogo, né? Estados Unidos, 1994, aqui eu nasci. Com 3 anos eu já vi o Brasil ser campeão, tetracampeão. Nos Estados Unidos, será que é algum aviso? Que agora é nos Estados Unidos, né? Tá bom, tem alguma coisa ali. 2002, foi na sequência? Faz as contas aí. Foi na sequência, ganhou de novo, penta. Não foi não? Não foi, gente. Perdeu 98 e depois ganhou. Então perdeu, ganhou, tá bom. Eu já tinha 11 anos, esse eu lembro, porque, né? Gente, esse marcou a minha vida, porque o de 3 não dava, né? Mas o de 11, eu já tava com 11 achando que sempre fui campeã na vida. Eu tinha esse sentimento. É que quem tem 20 para trás, não tem, né? Porque acha que nunca aconteceu, então quem sabe um dia. Mas eu com os meus 11 anos, eu falava, meu Deus, o meu país é demais. É a melhor seleção do mundo. Porque é a Copa do Mundo, gente. É a melhor seleção do mundo. Tacava no peito aqui, ó. Não tem pra ninguém, não. Era uma confiança com 11 anos. Aí vem 2006. Aí a confiança caiu. Aí foi só ladeira abaixo, como vocês viram hoje, né? 2006, Brasil perdeu pra França. Eu nem sabia que francês jogava futebol. Já começava por aí. Olha eu sendo censurada. Perdeu. Aí eu tinha 15 anos, marcou a minha vida, porque eu falei, nossa, eu conhecia um Brasil campeão, agora não, já perdi. Aí não bastasse, vem 2010. Ele perde para a Holanda. Nem sabia que os holandeses jogavam futebol também. Aí a gente começa assim, cadê a confiança? Eu estava com 19 anos. Esse ano eu estava morando fora. Eu nem falava que era brasileira, porque era melhor nem dizer. Mas aí veio o próximo ano, 2000 e... Vamos falar de 2014, eu tenho tempo. Vocês sabem o que aconteceu em 2014, o pessoal de 23 anos? Sabem, né? Vocês tinham quantos anos? Gente, aqui a esperança foi lá no céu, porque ia ser aonde? No Brasil. Agora a gente volta. Essa é a hora, por quê? Porque é no nosso país, a torcida vai levar a galera à loucura. Foi uma loucura mesmo. Eu nunca... Gente, sério, eu não gosto de futebol assim, tá? Não gosto. Se você me perguntar quem faz o que, eu não sei. Mas eu sou brasileira. Nesse dia, eu nunca vou me esquecer que a briga foi contra o meu pai, porque fazia um e ele, vai mais um. Aí o pai, você tá jogando contra. Ele, mas não dá mais jeito, já foi. Passou do 4, já foi 5, 7-1 para a Alemanha. Quantos lembram disso? Tem mais de 23 anos e lembra disso? Ficou na sua memória para sempre também? Porque eu lembro da cena do meu pai indo no banheiro, todo mundo brigando com ele, porque ele estava muito pessimista, mas na verdade era verdade. Ele já sabia do resultado.
E 2014 para cá, nem se fala, né? Vou nem falar para você que já passou 24 anos, 5 Copas, e nós estamos aqui esperando. Parece até que o Brasil escolheu esperar, né? Que esse ano é o ano. Oh, aleluia. E aí eu falei tudo isso aqui porque eu já vou entrar na palavra, calma. A real é que a gente é brasileiro, a gente tem esperança. E essa semana foi impossível não ouvir todo mundo falar no nome de alguém. Neymar. Quem é do time do Neymar aqui? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, quem não é do time do Neymar? Quem não levantou a mão não quer participar da enquete hoje. O fato é que o pastor falou que quem não levantou a mão está torcendo para a Argentina esse ano. Eu só quero te dizer uma coisa, que a palavra que ecoou no meu coração essa semana foi convocação. Foi convocação. Porque era o que a gente estava falando. A gente queria saber quem estava no time, quem ia aí, quem não vai. Será que tem esperança? Agora o povo encheu de esperança. Eu não vou imprimir a minha opinião aqui. Mas lembra que eu sou uma pessoa que está desde 2014 esperando. Talvez você é mais novo, a sua esperança está mais renovada, né? A nossa já está... Cadê os desesperançosos aí, só para eu saber? Tá bom. Deus vai trabalhar na gente, irmãos. A Luna veio até de amarelo hoje, em nome de Jesus. Mas eu quero falar com você uma palavra que está em 1 Pedro. Abre comigo. 1 Pedro 2. Nós vamos ler do 4 ao 10 e você vai entender o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que você foi convocado. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir de novo. E essa é a hora de você olhar para o seu irmão do seu lado e falar assim: ó, você foi convocado. Que nem o quê? Entendeu o que eu falei? Que nem Neymar o quê? É você. Você foi convocado. Essa é a convocação que o Senhor Jesus faz para mim e para você. Nós acabamos de ler a convocação de Jesus. Nós acabamos de ler que Deus, Ele está convocando o seu time para uma grande comissão. Que comissão é essa? A palavra de Deus que nós lemos agora diz que é para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me convocou, Ele te convocou, Ele está te convocando nessa noite. Você sabe onde você estava antes de chegar aqui? Você sabe onde você estaria se você não estivesse aqui nessa noite? Você sabe o que seria da sua vida se um dia você não tivesse ouvido a voz daquele que te convoca? O Senhor fez uma obra na minha e na sua vida. O Senhor tem feito uma obra na nossa vida. E Ele nos convoca não só para receber. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas eu e você somos convocados para anunciar. Anunciar esperança. Anunciar vida ao cativo. Anunciar libertação àqueles que estão oprimidos. Ser resposta para essa geração. Ser boca de Cristo por onde você passa.
ser alegria, ser vida. Vida do Senhor fluindo através de você. Para quem entende um pouco de futebol, um pouquinho igual a eu, você sabe que quem é convocado fica o quê? Fica triste? Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Quem é convocado faz aquela festa, celebra, fala: eu fui selecionado, eu fui escolhido. Diante de tantas opções, o Senhor me escolheu. Quem é escolhido, quem é convocado, ele se alegra, ele celebra. Por que a gente não se alegra com a convocação de Cristo? Por que quando o Senhor te trouxe vida e Ele te diz: ei, eu te chamo, e você vai anunciar, e muitas vezes a gente está assim: ah, Senhor. Quem tem o chamado é a aluna que vai pelas nações. Quem tem o chamado é o pastor João que prega. É o Gabs que canta. É o Anthony que toca a bateria. Eu não tenho, Senhor, esse chamado não é para mim. Pastor, eu acho que esse chamado é só para pastor. Anunciar, não sei nem falar em púlpito. Eu não sei nem falar sentado, quanto mais em pé. Não! Fala para a pessoa do seu lado: não! Berra para ele acordar. Tá frio, né? Fala: não! Olha o que a palavra de Deus que a gente leu diz: à medida que se aproxima dele. Quantos se aproximam dele nessa noite? Essa chamada é para você, essa convocação é para você. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Ei, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva para edificação. É você, sou eu. Não é só para pastor, não é só para líder, é para todo o povo de Deus que se aproxima dele. Você é convocado. Você é convocado para anunciar. Se você se aproximou de Deus, essa convocação é para você. É para você. Aí entra aquilo que a gente está acostumado a ouvir: mas pastora, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou de representar Jesus. Olha para mim, olha para minha vida. O mesmo texto que nos convoca é o texto que afirma a sua identidade em Cristo Jesus. Por isso abre os seus ouvidos e ouça que o Senhor está dizendo para você: vocês, porém, são geração eleita. Ei, Legacy, geração eleita. Eleita, fala para mim e para você sobre não ser mérito, mas ser graça. Eleita, eleita, vocês, eu que escolhi vocês. Não é o que você faz. Eleita por Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É a palavra de Deus dizendo para mim e para você. Toda vez que você se lembrar que você é convocado pelo Senhor, e uma voz dizer: ei, você não merece, você não é digno de representar Jesus, o próprio Deus diz: nem que você tentasse, você iria merecer, porque é de graça, não tem preço. Para você não tem preço, mas para Jesus custou tudo. Você jamais seria capaz de pagar o preço que Jesus pagou por você. E essa é a matemática de Deus. Porque enquanto no futebol, a gente estava falando aqui, tem que ser o melhor, é ou não é? O grupo, eu entendo um pouquinho, ó, tô dando uma aula aqui, me respeita. O grupo, o time, né, gente? Vocês estão me entendendo? O time da seleção são os melhores, é ou não é? É o melhor do país. Acontece deles pegar gente de outro país, né? Acho isso um absurdo, não acontece? Pode também, né? Acho isso um absurdo. Fala, que sei lá, o chileno tá jogando lá. Gente, nada a ver, vai representar o seu... Tá, parênteses. Mas são os melhores. Essa é a matemática desse mundo. Os certinhos, os que treinam. Ou não, vou ficar quieta. Mas são os melhores na teoria. É ou não é? Mas a matemática de Deus não está baseada em performance. Graças a Deus
que Ele não olha a sua performance. Ele te ama, Ele te chama de geração eleita apesar da sua performance. Ele olha para mim e para você. Eu sei que hoje você entrou aqui, olha, só pela graça de Deus. Eu, pastora, não enxergo, mas Deus vê o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos. Mas apesar do que você pensa, do que você fez essa semana ou deixou de fazer, o Senhor te ama. E Ele continua dizendo: ei, você é geração eleita. Você é geração eleita e nada muda. Nada muda o decreto que eu tenho sobre a sua vida. Eu te chamei, eu te escolhi. Você é meu, comprado, remido pelo sangue de Jesus. Isso tem que gerar alegria no meu e no seu coração. Porque mesmo sem merecer, Ele me escolhe. Mesmo sem merecer, Ele me ama. Mesmo se eu errar agora com o Senhor, Ele continua de braços abertos. Essa é a graça. Graça, uma graça. Graça tão difícil de entender. Porque nós vivemos um mundo onde você precisa fazer para merecer. Mas Deus, Ele vem na contramão do mundo. Ele vem na contramão do mundo, confundindo os sábios. Nos resgata, nos traz para perto. Mas pastor, ainda assim, o Senhor me convocou, mas não dá para mim porque eu não sou santo. Eu erro ainda, eu peco, eu vacilo. Eu não sou tão santo quanto fulano. É o mesmo versículo que continua dizendo: você, porém, são geração eleita. Você é sacerdócio real. Eu não sei se você consegue entender a profundidade quando Deus olha para mim e para você e diz: você é sacerdócio real. No passado, os sacerdotes eram quem? Já olha o pastor João, né? Responde, ajuda a galera. Quem que eram os sacerdotes do passado? Eles carregavam a arca da aliança. Eles carregavam aquilo que simbolizava a presença de Deus. Eram os únicos que tinham acesso e representavam o povo. Eram poucos, não era todo mundo. Vocês conseguem entender? Que aí vem Deus e olha para mim e para você e fala: você é sacerdote real. Você é sacerdote real. Ele nos coloca nessa posição. Mas como, pastora? No passado Deus vinha, falava com o povo, ia. Mas a partir da morte de Jesus, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que veio habitar em mim e em você. Ele mora aqui dentro e eu carrego a presença de Jesus. Você carrega a presença de Jesus. Então toda vez que você fala: pastor, eu não consigo ser santo como fulano, você precisa se lembrar que o próprio Deus que é santo habita em você. O próprio Deus que é santo habita em mim e em você. E aí, sabe de uma coisa? Acabou nossas desculpas. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se você está em Cristo, você ouve Jesus. E fazendo e andando e ouvindo Jesus a te guiar, as trevas ficam para trás, você vai para a luz. E você é separado. Ai, não consigo ser santa, pastora. Você ainda não entendeu. Ainda não entendeu. E santidade tem a ver com ser separado. O Senhor olha para mim e para você. Não é só para o pastor João ou para a pastora Rafa. Para todos nós, e diz: sacerdote real. Mas eu ainda estou na dúvida. Será que é para mim essa convocação? Ele continua dizendo: nação santa. Sacerdócio real. Nação santa. Você é santo. Você é santo. Não tenha dúvida sobre isso. O Deus que é santo habita em você. Você é separado. E a última característica que ele diz nesse trecho aqui, ele fala para mim e para você: você é povo exclusivo de Deus. Se você pensar no futebol,
Quando o cara é escalado, ele pode jogar em outro lugar? Oi? Ele pode jogar no time dele de base? Ele fica por um tempo exclusivo da seleção. Exclusivo. Você é povo exclusivo de Deus. Você é povo exclusivo de Deus. Significa comprado. Você é de Deus. Você é de Deus. Você consegue fechar os seus olhos e pensar nessa verdade? Cristo dizendo para mim e para você: você é de Deus. Ah, mas meu passado, pastora, não interessa. Você é de Deus, povo exclusivo de Deus. Ah, mas você não sabe o que eu já fiz nessa vida. Você é povo exclusivo de Deus. Você não sabe o que eu já pensei, pastora. Você é povo exclusivo de Deus. Porque o sangue de Jesus foi para mim, foi para você, foi para a pessoa que está do seu lado. Olha aqui para mim, o sangue derramado naquela cruz foi para todos nós. Você é povo exclusivo de Deus. Antes mesmo de pecarmos, de errarmos, o Senhor já falou: ei, Ele é meu. Vale a pena. Eu me entrego, vale a pena, porque esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Essa é a minha seleção. Esse é o meu povo exclusivo. Eu quero ir caminhando com você e te desafiar nessa noite, porque talvez você falou: pastor, eu já entendi tudo isso. Mas sabe o que falta de mim e de você? Muitas vezes falta uma postura de quem foi convocado. Uma postura de quem foi convocado. Porque se espera alguma coisa de quem foi convocado. Primeiro, o mínimo é agradecer, né? Vai ter gente que talvez, né, fez mais que obrigação. O Brasil precisava de mim. Amém. Olha o que Salmo 103 diz, de 1 a 5. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os meus pecados, que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Muitas vezes falta para nós a gratidão. Gratidão porque você não se lembra do preço que foi derramado. Ah, mas fulano não trata com reverência, com honra ao Senhor, as coisas de Cristo. Falta gratidão. Falta se lembrar quem eu era e aonde Ele me colocou. Falta se lembrar quem eu seria se eu não estivesse aqui nessa noite. Falta se lembrar que toda manhã é a graça e a misericórdia do Senhor que se renova e me levanta da cama. Falta se lembrar que eu não sou capaz de acrescentar um fio de cabelo na minha cabeça, se não fosse a presença do Senhor. Gratidão. Como o salmista aqui escreveu: bendiga a minha alma e não se esqueça. Não se esqueça. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que viver olhando: olha, eu pequei. Olha só, tem gente que vai contar um testemunho, é um testemunho, né? Que foca mais no que era, no erro que fazia, do que no que o Senhor fez. Deus não quer você grudado ao seu passado, mas Ele quer você reconhecendo aquilo que Ele fez na sua vida, aquilo que Ele está fazendo todos os dias. É só nesse lugar que a gente consegue desempenhar bem em campo. É só nesse lugar de gratidão. Gratidão porque é uma convocação que mudou a minha história para sempre. Gratidão porque não é qualquer convocação. É a convocação da minha vida. Todo o resto é secundário. Ser uma boa profissional é secundário.
Conquistar diplomas é secundário. Comprar uma casa é secundário. Comprar um carro é secundário. Mas a comissão do Senhor, anunciar Jesus Cristo até que Ele venha. Esse é o propósito da minha vida. E isso não é só para mim, pastora, mas para todos nós que estamos aqui nessa noite. Então não se esqueça que a convocação precisa de você um passo de preparo. E a primeira coisa que espera de você é gratidão. Gratidão. E qual é a segunda coisa, pastora? Vocês que entendem de futebol sabem melhor do que eu. Que é um preparo, né? Ninguém vai para a Copa do Mundo sem se preparar. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: tá se preparando? O que você está fazendo? Pergunta para ele. A convocação já foi feita. Fala assim: ó, você já foi escalado, rapaz. Ei! Primeira coisa que eu quero te falar, que todo jogador deve fazer, né? Cuidar da alimentação. Não vou falar de dieta aqui não, tá? Fique tranquilo. Todo mundo sabe, Jesus. Fala, Deus. Estava esperando por essa palavra. Alimentação. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem tudo a ver. Porque o mesmo texto que a gente leu, nos primeiros versículos, a gente começou para baixo, mas no 2 e no 3 diz assim, ó: como crianças recém-nascidas que desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A palavra de Deus fala sobre alimento. E alimento vem sempre daquele que é o único que pode te dar alimento, Jesus Cristo. Por isso, você foi sim convocado, mas escuta aqui, você precisa se alimentar bem. Do que você está se alimentando todos os dias? O que os seus olhos, porque a gente não come só pela boca não, a gente come pelos olhos. Quantos são igual eu? Começa a passar no feed de comida, ô Jesus, é umas vontades que eu nunca vi. Eu estou falando de comida mesmo, tá? É um hambúrguer, é não sei o que lá. Ontem a gente estava ali no 99, olha a propaganda de graça. Quanto sabe que o 99 tem promoção na sexta? Gente, paguei R$10 numa pizza maravilhosa, mas foi a luta ali, né? Porque aquilo ali deve ser 1 em 1 milhão. Mas enfim. Do que você está se alimentando, Legacy? Não adianta se alimentar só no sábado e no domingo, não. É todos os dias. É no seu diário com o Senhor. É todos os dias. O Senhor olha para mim e para você e Ele nos chacoalha nessa noite e fala: olha, desejem de coração o leite espiritual puro. Você sabe quando a criança nasce? Gente, é surreal. Ela já sabe exatamente onde procurar alimento. Exatamente. E o leite materno é suficiente para aquela criança. Assim também é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, é o suficiente. Mas não é só o suficiente, é o que você precisa para viver. Uma criança quando nasce, ela não consegue mastigar, ela não sabe, ela não tem dente, ela precisa do leite. O alimento do Senhor na minha e na sua vida é isso. É tudo o que a gente precisa, é vida ou morte. Você precisa se alimentar. Você precisa se alimentar de Jesus. Salmo 119, 103 diz assim: como são doces para o meu paladar as suas palavras, mais do que mel para a minha boca. É isso que o Senhor quer que eu e você entendamos. Que aquilo que você mais gosta na vida, o que você mais gosta? É isso, a palavra de Deus para mim e para você é isso. Eu amo comer hambúrguer, é isso. Aqui falou de mel, porque com certeza todo mundo gosta de doce, é ou não é? Todo mundo, quem não gosta precisa ser estudado. Mas dá um chocolate para esse povo. Eita Deus, lá em casa é briga. É briga real mesmo, depois eu conto os babados. Case com alguém que não gosta de doce, é difícil, né? Mas enfim, se você conseguiu, glória a Deus. Você precisa se alimentar bem, você precisa treinar. Fala a pessoa do seu lado, você está treinando? Eita Deus!
Vai todo mundo sair aqui para academia em nome de Jesus. O jogador que foi convocado, ele se alimenta bem, ele treina. Ai, pastora, sabe de uma coisa? Eu vou falar de Jesus através da minha vida, o testemunho vivo. Aleluia, sua vida também vai falar de Jesus. Mas você também precisa falar com os seus lábios, anunciar o evangelho. Ah, mas eu não tenho esse dom. Só vai. Sentou no ônibus, Deus te deu uma oportunidade, fala de Jesus. A vinda do Senhor está próxima. Existe uma geração sedenta. O povo está sedento por esperança. Não perca uma oportunidade de apresentar Jesus. Quando você entende que a presença de Jesus está em você, muda tudo. Porque antes Jesus vinha, antes de Jesus vir na terra, Deus vinha, se manifestava e saía. Depois veio Jesus e Ele caminhou por um tempo na terra. E as pessoas viram Ele face a face, tiveram experiências. Mas no mundo em que a gente vive hoje, Jesus está dentro de você. Você é responsável por apresentar Jesus para as pessoas. Porque aonde você chega, chega a presença do Senhor. Aonde você pisa, ali é Jesus. A gente ouviu uma história de um pastor que a gente gosta muito, que ele falou assim que a criança à noite estava com medo, né, de dormir sozinho. E aí o pai foi lá e falou assim: filha, dorme, Deus te abençoe, orou por ela. O Senhor Jesus está com você. Aí a menina olhou para o pai e falou assim: pai, mas hoje eu precisava de Jesus com carne. É isso. Você é Jesus com carne nessa terra. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, que te guia, que te capacita, que te leva a falar a verdade, que liberta. Porque a palavra de Deus nos diz que os sinais acompanhariam os que creem. É o próprio Jesus fazendo em mim e na sua vida. Nós precisamos treinar. Começa. Porque toda vez que você vai falar alguma coisa e você se sente inseguro, provavelmente o começo da minha palavra é para arrebatar isso. Porque talvez quando você tenta falar e não consegue, no seu inconsciente você está assim: mas eu não sou digno, mas eu não sou santo o suficiente, mas eu estou vacilando. Deixa para outra pessoa, deixa para o pastor, deixa para a liderança, deixa eu aqui quietinho. Mas nessa noite não. Essa noite o Senhor está nos chamando para além do testemunho da nossa vida, nós também anunciamos Jesus com os nossos lábios. Nós fazemos o que Ele tem nos pedido. Você foi convocado, Legacy. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu vou encerrar por aqui. Vai ter pressão, viu? Vai ter. É ou não é? Essa Copa do Mundo vai ter pressão ou não vai? Vai ter pressão. Porque você foi escolhido. Jesus foi pressionado. Jesus foi pressionado de todos os lados, rejeitado, incompreendido, traído. Mas foi até o fim. Realizando aquilo que Cristo tinha chamado. Quem é convocado não está vivendo mais para si, mas para uma grande missão que recebeu. Feche seus olhos, fique de pé. Existe uma convocação do Senhor sobre a sua vida nessa noite. O Senhor está te chamando. O Senhor não quer mais você parado onde você está. Existe algo que você carrega e é a presença do Senhor. A presença de Jesus. Pare de negociar aquilo que é sua responsabilidade. O Senhor chama todos nós para esse lugar de se posicionar, representar o reino de Deus, permanecer firme quando for difícil e ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim. Porque o próprio Jesus é o nosso maior exemplo. E a pressão
só vai revelar que você verdadeiramente entendeu o chamado de Deus para sua vida. Você verdadeiramente entendeu que não há mais tempo para perder. Que o seu sim não é só para você, mas o seu sim é o sim para o ide por todo mundo e pregai o evangelho.